repetindo a escritura, Lucas 21, versículo 6 a 9. Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhes, dizendo, estes são discípulos, né? Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. É Jesus aqui explicando sobre o fim do tempo. Ele chamou-nos a atenção e alerta que se vocês verem essas coisas acontecerem, o cristão não pode estar assustado. É misto que essas coisas já aconteçam primeiro. Então, amados irmãos, vivemos no último período antes do retorno de Jesus Cristo. Em tempo que nós estamos vivendo, é o último período antes do retorno do Senhor Jesus Cristo. Vemos com os nossos próprios olhos, com os nossos ouvidos, como a profecia bíblica está se cumprindo em nosso tempo. Nós vemos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, e ver que as profecias estão se cumprindo em nosso tempo. Grupo Pedro, apóstolo Paulo, nem viram isto. Eles esperavam ver essas coisas acontecerem, nem viram. Mas nós, em nosso tempo, estamos vendo as escrituras a se cumprir. Agora, se é o retorno do povo de Israel, porque Jesus disse, um dos sinais para o fim do tempo é ver a figueira tirar as suas folhas. E esta figueira qual é? É Israel, não é? Israel deveria tornar a sua terra natal. Assim como no Antigo Testamento sempre há profecia que antes da vinda do Senhor, Israel tinha que estar na sua terra natal. Agora, nós vimos o povo de Israel retornou. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram espalhados pelo mundo. Saíram da sua terra natal. E hoje o povo de Israel retornou à sua terra natal. E são guerras, os tumultos, são terremotos, fomes e praga. Tudo isto foi predito por nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 21, que nós acabamos de ler. Nós estamos vivendo, ou estamos vivenciando o aquecimento global, as mudanças climáticas e as catástrofes naturais, todo tipo, através do vírus que foi conhecido como corona, vírus em todo o mundo, se espalhou para o mundo todo. Tudo na Terra mudou e nunca retornaremos como era antes. Mas da década 60, 50, 90, nunca vamos retornar como era antes. Por quê? São as mudanças climáticas, porque estamos no cumprimento das Escrituras. As profecias bíblicas estão sendo cumpridas no nosso meio, amados irmãos. Escute, a principal característica para o tempo do fim é o retorno do povo de Israel da promessa, porque diz assim a palavra, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. Isaías 14, versículo 1. O Isaías havia profetizado que o povo de Israel, Deus ia trazer de volta a sua terra
Natal. E isto aconteceu. Esta palavra se cumpriu diante de nossos olhos. O Estado de Israel existe novamente desde 1948, quando Israel foi considerado uma nação. Em 1948, cumpriu-se o que Isaías viu. Agora, o processo da paz no Oriente Médio, recentemente ganhou destaque como forma especial. A guerra, hoje, em Israel. E todo mundo está preocupado com o processo da paz no Oriente Médio. Em setembro de 2020, os Emirados Árabes Unidos e Bahrein assinaram um acordo de paz com Israel, chamado Acordo de Abraão. Estão entendendo? Assinaram um acordo chamado Acordo de Abraão. Com o Egito e Israel também assinou um acordo de paz em 1979. E Jordânia em 1994. Escuta, amados irmãos, o que isso tem a ver com a minha pregação? Escuta bem. Escuta bem, mais países islâmicos, os países muçulmanos, vão seguir o mesmo caminho para tentar ter acordo de paz. Até a reconciliação entre a Arábia Saudita e Israel é esperado. Uma reconciliação entre a Arábia Saudita e Israel também é esperado. Escute, o avanço final para a paz no Oriente Médio é até que seja finalmente fechado o contrato no qual está escrito. Isto tudo que está acontecendo no Oriente Médio é para se assinar e chegar a se cumprir o que está escrito. Este contrato de paz você vai encontrar em Daniel 9, versículo 29. Ele diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e metade de semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Estamos vendo? Agora, no fim, após todos os contratos parciais com Israel, por intermédio da autoridade máxima e aceita em todo mundo, este contrato que vai ser feito, escute bem, amados irmãos, este contrato que vai ser feito, há alguém que vai encabeçar este contrato, um líder mundial que é aceito por todo mundo. Ele vai encabeçar o contrato para assinar o acordo de paz. Este acordo de paz é um acordo de paz falsificado. Escute bem. Ele vai assinar esse acordo de paz. Será concluído com o contrato, não é? Que fala o Daniel. Mas quando essa paz, que será apenas uma paz aparente, vier, será dito: agora há paz e segurança. Mas então lhe sobrevirá a repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Pois que diz assim: pois que quando disser há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina a destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Agora, mas vós, irmão, já não estás em treva para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Amém. Esse falso acordo de paz que vai acontecer no Oriente Médio não vai atrapalhar os que estão na luz. Tudo isto que está acontecendo no Oriente Médio é um alerta para o cristão hoje, para perceber que o tempo está próximo. A qualquer momento o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Estamos vendo? Agora escute. O arrebatamento e o acordo de paz acontecerão aproximadamente ao mesmo tempo. Amém. Estamos vendo? O arrebatamento e
e o acordo de paz vão acontecer aproximadamente ao mesmo tempo. Esta falsa paz, que está sendo esperado por todo mundo, vai acontecer aproximadamente ao mesmo tempo. Com o arrebatamento, o tempo da graça para as nações termina. Está vendo? Com o arrebatamento que vai acontecer, o tempo da graça das nações termina. E os últimos 7 anos, antes do início do reino mileniar, o milênio começa. Escute, durante os primeiros 3 anos e meio, surgirão os 2 profetas, de acordo com Apocalipse 11, não é? Através dos quais acontecerá o selo dos 144 mil judeus das tribos de Israel. Os primeiros 3 anos e meio, dos 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, surgirão os 2 profetas para tirar os 144 mil judeus, os selados. Agora, e na metade dos últimos 7 anos, a aliança será quebrada. Esse é o acordo que eles vão fazer no Oriente Médio, não é? Que há paz no mundo. Então, a aliança será quebrada por meio. É aí onde a besta vai começar a agir. Os primeiros 3 anos e meio é de falsa paz. Todo mundo estará livre. Não há guerras. Não há perseguição. Mas, ao terminar os 3 anos e meio, então a aliança é quebrada. A ponto que os gentios, os verdadeiros filhos de Deus, os seguidores de Deus, não estarão aqui. Amém. Não estarão aqui. Apesar que terá os remanescentes, mas os filhos de Deus serão arrebatados. Estão vendo? Serão arrebatados. Sairão da terra, não estarão aqui. Nesses últimos 7 anos, a aliança será quebrada e começará a grande tribulação. E Jerusalém será pisoteada mais uma vez pelos gentios por 42 meses. Apocalipse 11, versículo 2. Amados, no retorno do Senhor acontecerá a primeira ressurreição daqueles que adormeceram em Cristo Jesus. Na vinda do Senhor, no retorno do Senhor, acontecerá a ressurreição daqueles que dormiram no Senhor. Agora, escute. É isso, você vai encontrar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. E em Apocalipse 20, versículo 4 a 6, é falado da ressurreição dos martírios vindos da grande tribulação. Está vendo? O Apocalipse 20, versículo 4 a 6, fala da ressurreição dos martírios vindos da grande tribulação. Enquanto os outros serão arrebatados, aqueles que vão ficar e vão resistir à besta serão mortos. Este terão parte no milênio, mas não terão parte na boda e na ceia do Cordeiro. Estamos vendo? Escute, em Apocalipse 7, versículo 13 a 14, eles não participarão do arrebatamento da ceia da boda dos Cordeiros. Os que vão morrer no Apocalipse, os que estão sendo ditos aqui do Apocalipse 24, 6, aqui ele diz que esses, não é? Eles não participarão do arrebatamento da ceia da boda. Não, porque não foram arrebatados. A ceia e a boda do Cordeiro é somente para aqueles que serão arrebatados e que terão parte na primeira ressurreição. Esses sim estarão na ceia da boda do Cordeiro durante 3 anos porque a ceia e a boda do Cordeiro será feito no período de 3 anos e no período de 3 anos e meio. Então, esses 3 anos e meio, haverá aqueles que irão resistir, não é? No tempo do período da perseguição, durante os últimos 7 anos e meio, não é? Esses que vão resistir à besta e são os seguidores, eles não participarão no arrebatamento da ceia, mas sim no milênio, diz. Mas sim no milênio, diz que a palavra, diz assim a palavra.
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, não é? E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Isto não é Apocalipse? Não é no tempo de Jesus, mas sim, estes não adoraram a besta, porque no tempo de Jesus não existia a besta para ser adorado. Mas depois do arrebatamento, a besta estará aí para ser adorada. Mas haverá os remanescentes que não vão adorar a besta, de acordo com Apocalipse 7, versículo 13 a 14. Estamos vendo? Então, esses não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa nem em suas mãos. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Está dizendo a Bíblia. Esses reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão até que 1000 anos se acabam. Os que não morreram em Cristo Jesus. Então, esses não reviverão até que 1000 anos se acabam. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos. Significa que tudo isto que está acontecendo no Oriente Médio está no plano da redenção da Igreja de Cristo. Então, é momento de cada um de nós abrir o olho, ter a mente aberta e perceber do que está acontecendo. A qualquer momento, o piscar do olho, subiremos. Amém. Para a glória. Então precisamos estar preparados para este arrebatamento. Então escuta ainda. E todos os outros só participarão da segunda ressurreição após os 1000 anos, que é também o juízo final. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Diz, não quero entrar em detalhe, mas nisso reconhecemos que o tempo do fim está muito avançado. O tempo do fim está muito avançado, amados irmãos. Para nós, trata-se de que os verdadeiros crentes estejam preparados para participar no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Não é? Todo crente deve estar preparado para o arrebatamento. Com tudo que está acontecendo agora, podemos fazer como o Senhor disse. Com tudo isso que está acontecendo agora, neste exato momento, então temos que fazer o que o Senhor disse. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, versículo 28. Está vendo tudo isso que está acontecendo? Ora é guerra na Ucrânia, ora é guerra no Israel com Hamas, ora são outros países árabes que querem entrar, ora é Irã quer entrar, a Turquia quer entrar na guerra. Tudo isso. Então, nós não devemos reparar lá. Não, vamos fazer o combinado. Jesus disse, olhai para cima. Nós temos que olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Repetidamente podemos exclamar, hoje esta escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Mateus 24, 14, nosso Senhor disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Este evangelho do reino de Deus, então será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente. Então, quando este evangelho é pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, então virá um fim. Amados irmãos, jamais o verdadeiro e eterno evangelho de Jesus Cristo foi levado a todo mundo como neste tempo. Amém. Qual é este verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? É este que nós devemos perceber. Qual é este? O evangelho com ensinamentos bíblicos está sendo pregado
Por exemplo, a divindade, batismo, a Santa Ceia deve ser 100% como era no princípio. Este que é o Evangelho do Reino. Nós temos que pregar a verdadeira divindade explicada. Explicar ao povo quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Como é que Ele é Deus? Como é que Ele foi Pai no Antigo Testamento? Como é que Ele foi Filho no Novo Testamento? Como é que Ele é Espírito Santo? Qual é o batismo certo? Como é que é feita a ceia? Porque quem não faz a ceia não faz parte da comunhão com Deus. Não faz parte, não está comungado com Deus. Como é que isso deve ser feito? Então, este Evangelho do Reino de Deus deve ser pregado a todos. Estamos a ver? E ele diz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? É dito aqui do nosso Senhor e Salvador que o qual convém que o seu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, versículo 21. É mesmo que o céu o contenha. O Senhor ainda está lá, guardado. Está lá, à espera que tudo isto seja restaurado. O Evangelho deve ser restaurado. Depois de ser restaurado este Evangelho, aí sim, o último eleito, quando entrar dentro da palavra de Deus, quando reconhecer a palavra de Deus, ao fim virá. Estão entendendo, meus irmãos? Agora, no nosso tempo, tem muitos evangelistas pregadores, mas cada um tem pregado o seu próprio evangelho. No entanto, todos eles passaram a largo a promessa mais importante que tinha que se cumprir antes do retorno de Cristo. Assim como o plano da salvação de Deus começou no Novo Testamento com o cumprimento da profecia, das profecias bíblicas, ele também termina com o cumprimento das profecias bíblicas. O Novo Testamento, quando começou com o cumprimento das profecias bíblicas. O menino nos nasceu. Aliás, o primeiro acontecimento, a primeira profecia bíblica que aconteceu na entrada do Novo Testamento, sabe qual é? Voz que clama no deserto. Preparar o caminho do Senhor. Foi a primeira profecia. Quando na introdução do Novo Testamento foi introduzido com a entrada desta profecia. O menino nos nasceu. Uma virgem conceberá e dará à luz um menino. O Novo Testamento, ao colocar a primeira perna, então entrou com o cumprimento desta profecia. Assim também, para terminar esse Novo Testamento, também deve terminar com o cumprimento de profecia bíblica. Estamos vendo? Então, escute. Em Marcos 1, lemos. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz de que clama nos desertos, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. E apareceu o João Batista batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. O homem de Deus pode dizer: aqueles que creiram em sua mensagem, eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1, versículo 8. E quando Jesus apareceu, ele pregou e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Agora, igreja, em seu primeiro sermão após o derramamento do Espírito Santo, Pedro pronunciou as seguintes palavras sobre a unção da inspiração do Espírito Santo. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos
e a todos os quantos estão longe, e tantos quanto a Deus nosso Senhor chamar. Amém. Pedro está a falar para aqueles que estavam presentes, aqueles que estavam longe, não é? E aqueles que o Senhor ia chamar. Hoje somos nós. Nós não estávamos quando Pedro estava a pronunciar, nem estávamos longe, mas fomos chamados hoje, através da sua palavra, e hoje cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e aceitamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e aceitamos entrar nas águas. O tempo está cumprido, amados irmãos. Nós vivemos ou vivenciamos agora o fim do tempo da graça. O tempo da graça está no fim. Igualmente como no início, o cumprimento das profecias bíblicas destinada à igreja, assim está. Por exemplo, em Malaquias 4:5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra por maldição. Isto tudo que está acontecendo faz plano da redenção, faz plano da salvação. Então, é preciso que aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo, que foram escolhidos, que tenham a sua mente aberta na palavra. Abra seus olhos espirituais. Usa o sexto sentido, que é a fé, para ver que as profecias estão sendo cumpridas. Agora, se queremos ainda continuar a brincar, brinquemos. Mas a qualquer momento nós vamos ficar. Agora, quando isso vai acontecer, não sei. Jesus disse que é mesmo que essas coisas aconteçam, mas não é o fim na hora, não é assim. Eu não sei quando que será. A gente não sabe quando que será. Mas precisamos estar preparados para o dia que vem. Precisamos estar preparados para o dia que vem.